Oi, meus amores. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês uma reflexão que eu tava fazendo a respeito de propósito, né? Eu tenho pensado um pouco sobre isso e recentemente tive uma conversa com uma amiga que me inspirou um pouco a fazer esse vídeo pra vocês, né? E conversar um pouquinho sobre essa ideia de propósito, né? Eu sinto que nesse processo, muitas vezes, de reconexão mais espiritual, né? De despertar, a gente às vezes se desidentifica com as coisas que a gente está fazendo na matéria, né? Então, muitas vezes com o nosso emprego ou coisas mais físicas, né? Que a gente não quer mais fazer aqui, atividades, tarefas, né? E a gente passa a procurar novos locais, né? Novos empregos, novas tarefas, coisas que nos preencham, né? Que nos conectem com quem a gente realmente é, né? E com como a gente tem se percebido, né? Aquilo que faz de fato mais sentido pra gente, né? E nesse processo, muitas vezes a gente fica apegado de fato à forma, né? De fato ao que a gente vai fazer, ao emprego, se eu vou trabalhar como um terapeuta, se eu vou trabalhar ajudando pessoas, se eu vou falar sobre espiritualidade na internet, enfim, a gente se apega muito à forma, né? Aquilo que a gente faz aqui, porque a gente entende muito do propósito, né? Colocado muito desde pequenos, né? O que você vai ser quando crescer? Então, parte do propósito que a gente entende por nós, né? Tá na forma, tá naquilo que a gente faz, no emprego que a gente tem aqui na Terra, né? E só que o que acontece? O propósito, ele não tá no externo, né? Ele tá no interno. O propósito, ele é um estado na nossa mente, né? Então a gente pode ter o emprego mais espiritual que você puder imaginar, né? Não sei, pensa na pessoa mais espiritual que você conhece, que está encarnada aqui na Terra, que você admira. Você pode ter esse mesmo, fazer o que ela faz e ainda assim não tá no seu propósito, não tá conectado. Então, um exemplo, sei lá, um pastor, um padre, né? Isso na forma ainda é uma profissão. Ou alguém que fala muito de espiritualidade, né? E essa pessoa não tá conectada, tá neste emprego, entre aspas, mas não tá conectada realmente ao propósito. Então isso não faz diferença. Se você pode ter um emprego que parece que não tem nada a ver com o espiritual e tá conectado, enfim. E às vezes você pode estar num lugar que parece que é muito espiritual, mas se você não tá no lugar da mente, do propósito, você não vivencia ele, né? Então a gente procura muitas vezes fora aquilo que tá dentro, né? Então não existe uma resposta específica, porque no fundo isso não importa tanto, né? Eu vou inclusive até dar um exemplo que aconteceu comigo há mais ou menos um ano atrás, ou 2 anos. Eu comecei a ter muito uma sensação de que eu tinha que viajar pra fora. E daí eu tava finalizando a minha faculdade, né? E na mente mesmo, né? Não foi tão guiado, mas foi na mente. Eu decidi então que era esse o momento, que se eu fosse tentar estudar fora, fazer alguma coisa, tinha que ser agora, né? E eu vivi muita coisa, eu vivi muita confusão mental, porque ao mesmo tempo que eu me sentia muito bem com a ideia de ir para fora, de morar fora, aquilo que se apresentava na forma não fazia muito sentido para mim. Então eu fiquei num conflito, né? Então a forma como eu iria, o que eu iria fazer para estar em outro país não fazia tanto sentido com o que eu queria, com o que o meu coração queria. Mas era como se eu não visse muita saída. E eu comecei a pedir muita aliança. Tinha um investimento também financeiro, então eu devia fazer aquele investimento para tentar nessa oportunidade ou não, né? Então essa era a pergunta que eu ficava fazendo por aí. Queria sinais, queria respostas. E a resposta que eu tive, gente, e foi uma resposta muito linda que chegou através de um vídeo no YouTube, né? Que apareceu pra mim de uma pessoa que eu não conhecia, né? Não era um canal que eu seguia, enfim. E mesmo que fosse, né? Isso não importa tanto, o que importa é que a mensagem chega sempre.
E nessa mensagem falava sobre o quanto a gente duvida da gente, da nossa capacidade. Porque de verdade era isso que estava acontecendo, né? Nessa busca do sim ou não, tinha muitos pensamentos do tipo, eu não dou conta desse emprego, né? Que eu estaria me candidatando. Claro que existia também um não, né? E no meio do turbilhão da mente, a gente não enxerga muitas vezes o que está acontecendo. Então tinha um não, de certa forma, para aquele emprego, para aquele lugar. Mas junto com esse não, tinha muita ilusão. Tinham muitos pensamentos de dúvida sobre mim mesma, sobre a minha capacidade, sobre quem eu era, né? E esses pensamentos, eles acabavam atrapalhando a minha visão, porque eu ficava assim, será que eu realmente tenho um não para isso? E tô insistindo sem motivo? Ou será que eu só tô iludida? Ou será que eu só tô achando que eu não sou capaz e é por isso que eu quero desistir, né? E daí eu ficava muito confusa, porque se essa fosse a resposta, então eu tinha que tentar, né? Eu não podia só ficar presa aos meus medos, né? E a resposta que veio foi nessa direção, né? E daí o que aconteceu? Eu fiz o processo, né? E deu certo uma parte, mas quando chegou lá no fim não deu, né? E eu senti alívio e não passei. E fiz um investimento financeiro, teve toda essa questão. Mas tô contando essa história pra vocês, gente, porque a mensagem que eu recebi não foi não faça um investimento financeiro e fique e fique tranquila, né? Não faça nada. E porque isso não vai dar certo, né? Que era a resposta que eu queria, de certa forma, né? O que parece que a gente quer, porque a gente quer muitas coisas, mas nem sempre é o que a gente precisa, né? E não foi essa a resposta que eu recebi, mas eu recebi uma resposta que era muito mais importante naquele momento, né? Que falava sobre os meus medos, né? Falava sobre o meu processo. E essa história, eu acho que ela marca muito pra mim, porque ela conta sobre essa coisa da forma. Ela conta sobre a gente querer a resposta na forma, quando muitas vezes eles do lado de lá, os nossos mentores, né? O nosso eu superior, ele não tá interessado na forma, ele não tá interessado se você vai pro emprego A, pro emprego B. Ele tá interessado no processo, ele tá interessado, né? Eles estão zelando pelo nosso conhecimento, pela nossa evolução, pelas lições que a gente aprende no meio do caminho, né? Elas são muito mais importantes do que as coisas que muitas vezes a gente acaba se prendendo aqui na matéria, né? Enfim, queria contar um pouquinho essa história e essa reflexão pra ficar com vocês, né? Pra que quando vocês quiserem muito uma resposta de sim ou não, né? Que vocês aceitem a resposta que vier, né? É difícil, a gente quer resposta, a gente quer o sim, a gente quer o não, mas muitas vezes não é sobre o sim, muitas vezes não é sobre o não. E o propósito não tá na forma. O propósito é um lugar na nossa mente, no nosso coração, né? E quando a gente se conecta com isso verdadeiramente, a gente abre muitas portas, né? Pra gente encontrar, né? Esse propósito na forma, né? E não é no sentido de não devemos sair de onde a gente tá, a gente deve se consolar, então eu tenho um emprego ruim, eu não devo sair, não é isso, né? Mas é no sentido de que quando a gente tá conectado com a gente mesmo, quando a gente tá realmente conectado com o que a gente quer, né, de certa forma, mas quer que vem de cima, né, que não é do ego, a gente sabe o caminho, né? Então, quando eu recebi aquele não, foi um alívio, porque dentro de mim eu sabia o caminho, eu sabia que não era aquele caminho, né? Que eu só tava sendo impaciente, que eu tava querendo algo que não ia acontecer agora, por conta do ego, né? Por conta da mente, por conta das coisas do mundo, porque parecia que o tempo tava correndo e eu tinha que resolver isso rápido. Não. Então, quando a gente se conecta com o nosso coração, a gente tem as respostas. A gente tem elas, né? E muitas vezes é mergulhar dentro e a gente encontra esses caminhos, né? Claro que às vezes podem vir de fora, né? Mas não é o mais importante, ok? Então, por hoje eu fico por aqui. Espero que essa reflexão tenha feito sentido para vocês de alguma forma. Se tiver feito, deixa um comentário. Vamos conversar um pouco sobre isso.